Olá, hoje sábado, dia da nossa live, 28 de outubro de 2023. Paz e luz para todos vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que é a autodeterminação. Embora ultimamente, já faz tempo, pessoas, principalmente as ligadas ao tal do mercado, costumam se apropriar de alguns temas e termos, voltando para essa coisa do empreendedorismo, enfim, da evolução no campo do trabalho, do empresariado, etc. Mas eu aqui vou tratar desse tema da autodeterminação de modo geral, mas principalmente abrangendo o campo comportamental, o campo da conduta, né? Porque essa é a minha área. E quando eu falo de modo geral, isso vale para todos os setores da vida, seja nesse campo, né, do trabalho, seja no campo da evolução do saber, do conhecimento, da evolução intelectual, da evolução humana e da evolução espiritual também. Então, a autodeterminação, na verdade, é o quê? É você determinando para você, em termos de propósitos, de objetivos. Então, existe até um método que chama-se SWOT, SWOT, que propõe algumas análises em termos da autodeterminação. Mas esse também é muito voltado mais para essa parte de trabalho. Autodeterminação, então, é algo que o auto é você. Você determina para você. Determina propósitos, determina objetivos, determina metas, determina evolução. Então, existem até uma chamada teoria da autodeterminação que fala no sentido de que existem necessidades que a pessoa precisa desenvolver. Quer dizer, quando fala necessidades, na verdade, são pontos que a pessoa precisa evoluir. Então, existe a chamada necessidade de autonomia, que é uma necessidade de todo mundo, se você pensar bem, né? Todos nós deveríamos viver com autonomia. Veja bem, autonomia não significa liberdade pura e simples para fazer tudo o que quiser, né? Porque aí você vai cair na polaridade negativa. Então, eu sou autônomo, né? Eu sou livre, eu posso fazer o que quiser, inclusive agredir aos outros, difamar aos outros, mentir, etc. Isso são distorções, porque o ser humano é muito, digamos assim, é muito ávido por distorções.
né? Distorcer quase tudo. Então, a autonomia na verdade, a autonomia é uma liberdade com responsabilidade, não uma liberdade total, etc. Hoje em dia, muita gente fala na liberdade de expressão. Liberdade de expressão, as pessoas tentam colocar isso tudo num bojo, quer dizer, eu posso me expressar livremente, então eu posso xingar os outros, eu posso difamar os outros, injuriar os outros, mentir sobre os outros, e isso é liberdade de expressão. Na verdade, a liberdade de expressão ela tem um limite, e esse limite é no sentido do outro, no sentido de que a sua liberdade de expressão vai até a liberdade do outro, né? Pessoas menos desenvolvidas intelectualmente e moralmente acham que a liberdade de expressão é você poder falar qualquer coisa, xingar, palavrões, etc. Né? E quando que isso não é real. Isso são distorções. Né? Então, a autodeterminação parte da autonomia, né? Autonomia para determinar aquilo que você quer para a sua vida. E quando eu falo aquilo que você quer, eu estou falando da polaridade positiva. Então, aquilo que você quer de bom para a sua vida e, consequentemente, para a vida dos outros, né? Então, a autonomia é fundamental na autodeterminação, porque você, ao determinar um propósito de vida, um objetivo na vida, você tem que estar livre, né? Livre de amarras. Quando eu falo livre de amarras, é livre de padrões negativos, né? Livre de preconceitos, né? De discriminações, de ideias mal formadas e mal geridas e mal comunicadas. Então, a autonomia é algo muito mais elevado do que uma liberdade para fazer tudo o que quiser. Existe, o ser humano também tem o quê? Para você se autodeterminar, é preciso que você trabalhe também um outro elemento, além da autonomia, a competência. Se você precisa se fazer competente. Ninguém nasce competente em tudo. Você, às vezes, tem dificuldades. Então, vamos entrar naquilo que é preciso fazer uma análise, né, dos seus pontos fortes, quer dizer, aquelas competências que são suas, que você, tipo assim, aquilo que você quer fazer, aquilo que você faz bem, aquilo que você se capacita para fazer bem. E também essa análise precisa também determinar os seus pontos fracos. Quer dizer, aquilo que eu não vou bem, aquilo que eu não faço muito bem, aquilo que eu preciso aprimorar. Porque não é só para você ficar parado, né, nas dificuldades, nos pontos fracos. Os pontos fracos existem para você fortalecê-los, aprimorá-los. Não para você estacionar e dizer, isso eu não consigo, isso eu não posso, isso não é para mim, e por aí vai, né? Então, essa é uma análise também que deve ser feita no campo da autodeterminação, né? O aprimoramento dos pontos fracos. Os pontos fortes, né? Aquilo que você faz bem, etc.,
você, lógico, vai sempre, porque isso faz parte da vida, você vai sempre aprimorar, né? Não é porque eu sou competente nisso que eu vou estacionar. Eu vou sempre aprimorar as minhas competências e vou alavancar aquilo que são meus pontos fracos. Existe outra questão, que é a necessidade de estabelecer vínculos, né? Vínculos com os outros, na verdade, né? Todos nós temos necessidade de estabelecer vínculos com os outros. E nós, quando descobrimos essa necessidade, nós temos que o quê? Aprimorar a nossa capacidade de relacionamentos, tá? De relacionar-se com os outros, de convivência, de conviver com os outros. Isso tudo faz parte de um processo que, se você escolher caminhar por aí, você tem que ir aprimorando. Aprimorar a sua capacidade de convivência. Convivência com, primeiramente, convivência com você mesmo, porque muitas pessoas convivem mal consigo mesmos. Infelizmente, né? Pessoas que não convivem bem consigo mesmo, quer dizer, têm muitas dúvidas sobre si mesmo, têm ideias pré-concebidas, negativas sobre si mesmo. Então você tem que estabelecer vínculo. O vínculo principal é com você mesmo, né? Você se relacionar bem com você, você saber bem quem é você, ou o que é você, e como que você se coloca no mundo, na vida. Nós não vivemos sozinhos. Embora às vezes pareça, né, que podemos viver sozinhos, podemos ser autossuficientes, mas nós não somos autossuficientes e nem podemos viver sozinhos, porque nós, né, estamos em sociedade e convivemos, temos a necessidade de convivência, né, que começa na família. Às vezes, se a família é disfuncional, quer dizer, a família, os vínculos familiares não funcionam bem, você acaba levando isso para a sociedade. Então você não vai conviver bem com os outros também, porque muito da boa convivência com os outros depende da gente, né? Não da gente se adaptar aos outros, mas da gente se relacionar com os outros, porque nós não podemos também ser dependentes dos outros. Nós temos que viver num campo que eu chamo, né, e que é da interdependência. Eu convivo com os outros, mas não sou dependente dos outros. Então, a autodeterminação, ela também tem outros elementos, que eu não são muitos, mas vou citar alguns que eu acho importante, que é o da persistência. A pessoa autodeterminada, ela tem que ser persistente. Podemos até estender isso para a resiliência, né, também. Então, a autodeterminação, ela passa pela persistência, pela resiliência, passa pelo foco. Você tem que ter foco quando você se autodetermina para executar algo, para, né, cumprir, digamos assim, objetivos, para realizar propósitos. É fundamental isso.
Nós vivemos um tempo que as pessoas vivem com pressa, o tempo todo. As pessoas querem tudo para ontem. Só que a vida real, ela não prevê esse imediatismo de que tudo se resolverá como se fosse um passe de mágica. Tudo vai se resolver agora, né? No campo religioso, por exemplo, tem gente que às vezes, entre aspas, se converte a alguma religião e tem a ideia, né, errônea de que a partir daí tudo na sua vida vai fluir de acordo com aquela nova convicção religiosa. E não é assim. Tudo exige sempre maior conhecimento e um aprofundamento na melhoria das condutas. Nós temos que fazer a nossa parte. Nesse campo religioso tem gente que costuma dizer: eu entrego para Deus. Deus já te entregou a vida e já te entregou os elementos que você precisa desenvolver. Então, a resolução das situações, dos problemas, né, dos desconfortos na sua vida depende muito mais da sua ação, depende muito mais de você, porque Deus já te deu a vida e te deu as competências para você gerenciar essa vida. Se você não sabe disso, você tem que procurar se aprofundar mais e aprender. Muita gente, por exemplo, pega um diploma universitário e acha que aí já resolveu tudo na sua vida. Não, porque o diploma universitário é só um certificado de que você fez o curso tal, de que você foi aprovado no curso tal. Mas o diploma não é garantia de competência nenhuma. Você é que vai ter que se tornar-se competente, né? Você é que vai desenvolver as suas competências, as suas habilidades na profissão que você escolheu. O diploma é só um princípio. Um diploma universitário, por exemplo, ou um diploma técnico, é só uma ferramenta, mas que você vai ter que se capacitar para fazer jus, né, àquilo que você venha querer exercer como profissão. Por isso que você vê que existem em todas as áreas os bons profissionais, os excelentes profissionais, os profissionais regulares e os maus profissionais. Porque não basta você ter um certificado de conclusão de algum curso. Você tem que sempre estar ampliando a sua competência. Eu tive um professor, por exemplo, de filosofia, que disse para mim que a formação acadêmica, veja bem, acadêmica, ela não se exauria no aprendizado em sala de aula. Então você tinha que ir além, tinha que estudar mais, ler mais livros, etc. E eu segui à risca esse conselho desse professor. Por isso que eu estudava durante a semana na faculdade e nos finais de semana eu estudava em casa ou em grupo. Como quando eu fui fazer o curso de Direito, por exemplo, eu tinha um grupo. Na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Direito, eu tinha um grupo. E esse grupo nós estudávamos mais nos finais de semana, para
virmos a ser, né, mais competentes naquilo que estávamos estudando e depois profissionalmente. Então, assim, quando eu fiz, por exemplo, o curso de psicanálise, eu estudei ininterruptamente vários anos, né? Recebia todas as lições do curso, mas eu estendia esse estudo também para os finais de semana, às vezes por madrugadas, lendo livros, interpretando livros às vezes, muitas vezes complexos, como de Freud, de Jung, de Adler, e todo esse pessoal, né, nessa área. Né? Então, e depois ainda fiz outros cursos para o aprimoramento daquilo que eu vim a fazer mais no futuro. Então, autodeterminação é uma coisa que não se esgota num dia, né? Você tem que estar sempre antenado nos seus objetivos ou propósitos. Quando eu, em algum ponto da minha vida, eu parti mais para o campo da espiritualidade, eu não me contentei em ouvir palestras dos outros, etc., orientações. Eu fui estudar mais. Então eu fui adquirir livros, e estudar e buscar sempre aprimorar a interpretação das doutrinas espirituais para melhorar o meu propósito evolutivo espiritual. Então, o tempo todo, né, você tem que estar autodeterminado a sempre fazer melhor e, em relação à vida, ser melhor. Autodeterminação é isso. Ela não acaba. Você tem que estar sempre com o foco determinado. Um foco, né, meu nessa autodeterminação pessoal sempre foi o conhecimento, a busca pelo conhecimento. Então, até hoje, eu continuo buscando conhecimento, buscando entender melhor os conceitos filosóficos, os conceitos, né, comportamentais, os conceitos espirituais, sempre procurando aprender mais. Engana-se aquele que acha que em algum momento da sua vida já aprendeu tudo. Engana-se. Sempre há algo mais a aprender. Se você olhar para o universo que nos cerca, e para aquele que inclusive é mais sutil, né? Aquele que é mais, né, que está num plano maior, superior, se você conseguir observar esse universo todo, né, que na verdade não é o universo, é pluriverso, né? Porque são muitos universos, a gente vai observar que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Veja bem que isso foi dito por Sócrates, lá na Grécia Antiga, né? Há milhares e milhares de anos, né? E quanto mais eu sei, mais entendo que nada sei. E essa é a verdade. Então, a autodeterminação, ela passa, meu amigo, minha amiga, passa
por esse caminho dão uma busca sempre contínua por melhorar a vida, digamos assim, a vida de todas as suas dimensões, nos seus múltiplos planos. Então é isso, né? A autodeterminação, ela tem a ver, inclusive, com a autoestima, que, como vocês sabem, eu falo muito a respeito, tá? Porque a pessoa com a baixa autoestima, ela nunca vai ser, nunca será autodeterminada. Porque a baixa autoestima, ela está num campo em que a pessoa não se autovaloriza. Então, que ela não reconhece o seu valor. O seu valor pessoal, as suas competências pessoais. A autonomia, por exemplo, para quem tem baixa autoestima, não existe. Porque a pessoa com baixa autoestima, ela vive submissa a tudo e a todos. Embora muitas vezes relute em admitir isso, mas a pessoa de baixa autoestima, ela é submissa, subserviente a tudo e a todos. Então nunca ela vai ser autodeterminada. Um dos propósitos, por exemplo, da elevação da autoestima é atingir o campo da autodeterminação. Outra coisa que é interessante saber, que quando fala-se em autodeterminação, parte-se muito para essa questão política, ou geopolítica, ou sociológica até, no sentido da autodeterminação dos povos, o que é uma outra conversa, tá? Não vou entrar nela. Mas muita gente leva só para este lado, só para esse lado. Mas a autodeterminação no campo da pessoalidade, da individuação, do indivíduo em particular, no singular, a autodeterminação é fundamental para vencer os obstáculos que estão colocados na vida, em toda a vida, tá? Em todos os parâmetros da vida. Então a autodeterminação é fundamental e para tanto você precisa também aprimorar a sua autoestima, né? A sua noção de valor pessoal. Se você melhora a sua noção de valor pessoal, automaticamente, ou na sequência, ou sequencialmente, você vai aprimorar a sua capacidade de autodeterminação. Ok, gente? Então, por hoje é isso. Espero que vocês façam um bom proveito dessa reflexão aqui no Facebook e também lá no meu canal do YouTube, onde que eu também coloco as lives, os vídeos que eu produzo aqui, né, todos os sábados e às vezes, né, em outras ocasiões. Ok? Então é isso. Paz e luz para todos vocês e cuide-se bem por aí.